O Brasil teve uma queda de 22% no número de mortes violentas registradas nos 9 primeiros meses deste ano, em comparação com o mesmo período de 2018. Os dados são do Monitor da Violência, que trabalha com números oficiais. O que essa queda significa? São menos 8.000 mortes no país, mas, ao mesmo tempo, crescem as que são provocadas pela ação policial. Apesar de estar ainda sob investigação, o caso de Paraisópolis, em São Paulo, é emblemático. Eu vou conversar sobre a natureza da violência no Brasil e as políticas de segurança pública com o pacote anticrime, com o cientista social Robson Sávio, que é pesquisador associado do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e vice-presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos de Minas Gerais. Muito bem-vindo, Robson. Obrigado, Vivi. Robson, nós vimos aí esses dados, só para completar aquela informação que eu dei no início, foram registradas 30.364 mortes violentas, sendo que 8.663 a menos que as registradas, o que foi registrado em de janeiro a setembro de 2018. Isso significa cinco mortes por hora no país, né? Esse estudo ele é feito pelo Fórum, enfim, alimentado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, do qual você faz parte, e também pelo núcleo da USP, né? E tem sido publicado pelo G1. Só para dar essa informação inicial. Os números caíram, não é? Indicam aí uma queda. E aqui a gente pode atribuir esse resultado. Nós temos um crescimento de uma política que defende o maior punitivismo, o endurecimento, uma política mais linha dura. Está associada a isso? O que é? Sim, Vivi, nós temos uma série de dados que mostram que para a gente falar numa redução efetiva e contínua, você tem que ter uma temporalidade muito maior. O que acontece no Brasil? Nós tivemos uma epidemia de homicídios na última década. Nós temos no Brasil, praticamente nos últimos 15 anos, em média 60.000 homicídios por ano. Obviamente, depois nós podemos falar da característica desses homicídios, porque o perfil dos homicídios, de quem morre, ele é muito próprio e ele diz muito de como o Estado trata com essa questão. Nos últimos 4, 5 anos, nós começamos a perceber indicadores de queda. Esses indicadores de queda, eles estão muito associados a políticas que foram sendo implementadas em vários estados da federação, que sempre tiveram grandes indicadores de homicídio. Então, em primeiro lugar, é preciso dizer que esses indicadores não refletem uma situação de 6 meses atrás. Reflete políticas que foram sendo implementadas ao longo dos 3, 4 últimos anos e que políticas na área da segurança pública elas demoram a dar resultado, elas não têm resultado imediato. Assim como, quando você vê a criminalidade crescendo, ela vai crescendo subsequencialmente, também a queda do mesmo jeito. Isso aí tem destaque Ceará, Rio Grande do Norte e Acre, não é? Sim, e o próprio caso de Minas Gerais, que teve reduções substantivas. São Paulo continua mantendo um número cada vez menor de homicídios durante um determinado período. No Nordeste, houve vários estados que tiveram explosões de homicídio, depois tiveram retração. Então, pelos estudos iniciais do Fórum, nós estamos atribuindo muito mais a um conjunto de medidas e de políticas públicas estaduais que foram sendo implementadas ao longo dos 3, 4, 5 últimos anos e que os resultados começaram a aparecer agora, A questão é, com essa nova onda de tentativa, digamos assim, de cada vez mais de recrudescimento da ação estatal, será que essa tendência, muito baseada em políticas de prevenção, controle da atividade policial, melhoria do trabalho de investigação, articulação das agências públicas, principalmente policiais, esse trabalho que estava sendo montado, será que ele continuar sendo efetivo? Essa é a grande incógnita. Tem alguma coisa a ver também com a ação em relação aos presídios? Olha, os presídios no Brasil são, digamos assim, um barril de pólvora. Sim, que eles estariam sob o comando dos grandes grupos, das grandes quadrilhas, né, organizadas do país. Sem contar que nós temos uma superlotação abissal
condições precaríssimas e que hoje eles funcionam mais ou menos sem grandes rebeliões, apesar de que nós tivemos no ano passado, de vez em quando tem rebeliões com verdadeiras carnificinas, não é? Eles só não explodem por mais de 800 mil presos no Brasil, 800 mil, já a terceira maior população prisional do mundo, né? O Estado sem condições de continuar investindo na manutenção dessa super máquina de aprisionamento, né? Então, os presídios, nesse momento, né, eles estão, digamos assim, no momento em que há uma espécie de um pacto para que não haja rebeliões. Isso tem a ver com, inclusive, negociação de cada Estado com as suas próprias facções criminosas. E nós não podemos dizer que isso vai durar nem um dia, nem um ano. É algo imprevisível. O fato é que prendendo como estava se prendendo nos últimos anos, não é possível prender mais. Por dois motivos fundamentais. Não tem onde colocar preso, né? E o custo elevadíssimo da prisão. Isso que a população precisa de entender. Merece aí lembrar, só um minutinho, claro. Lembrar, o ministro Gilmar Mendes falou sobre esse assunto nessa quarta-feira. Ele falou que essa política de encarceramento pode produzir né, um exército de mão de obra barata para o PCC. Ele fez referência ao PCC, mas a essas grandes facções. Né? Olha, Vivian, essa é a política mais equivocada e mais perversa que nós temos entre várias. É uma política que ela é caríssima para o Estado, ela é de baixíssima efetividade, haja vista a baixíssima ressocialização e o alto índice de reincidência criminal, e mais do que isso, o Estado corrobora na formação e recrudescimento das organizações criminais. Então, veja bem, é cara, não é efetiva e ainda corrobora com o recrudescimento do crime organizado. Ou seja, uma política que começa, ela não tem como dar certo. Pois é, mas o que nós podemos esperar da agora para frente em relação às políticas de segurança? Nós temos uma política federal, em estados, especialmente o Rio de Janeiro e São Paulo, uma orientação em relação às suas polícias e uma política de segurança pública, digamos, bastante nessa linha, bastante punitivista, não é? Repressiva. Como é que você vê, então, da agora para frente, que expectativa que você tem, onde estão as maiores concentrações populacionais, a expectativa de como é que isso vai caminhar? Claro. Eu pesquiso essa área há mais ou menos 20 anos, né? E não somente pesquisando dentro da academia, mas já dirigi unidade prisional, já trabalhei com a formação policial. Então, a gente, com um pouco dessa experiência, conhece um pouquinho essa área. E eu sempre gosto de fazer uma seguinte análise, que é uma metáfora. O Brasil sempre conviveu com um lamaçal e um lodo, que é o lodo do autoritarismo, do patrimonialismo, do machismo. Isso sempre foi um pouco a base da nossa cultura. O punitivismo, ele é muito ratificado pela própria sociedade. Esse sistema autoritário, ele foi elevado à enésima potência na ditadura militar, né? Só que a saída da ditadura militar foi feita através de um grande pacto entre elites, né? E esse pacto, inclusive, ele não deu conta de fazer reformas fundamentais no nosso sistema de segurança pública, no nosso sistema judiciário, tá certo? E aí uma lâmina de água límpida ficou sobre esse poço de autoritarismo, esse lamaçal fétido e perigoso. E agora, com a assunção da extrema-direita, esse lamaçal está sendo repisado. E ele é repisado, tudo isso daí que não foi resolvido, que muitos países que tiveram ditaduras e tiveram o setor da segurança e da justiça agindo para além da lei e da Constituição foram punidos. Isso que não aconteceu no Brasil, isso está voltando com toda a força. Isso está voltando com força com governantes que foram eleitos com essa pauta e foram eleitos assim porque tem uma base social punitivista, autoritária, que acha que a repressão é bom desde que seja para o pobre, para o preto e para os excluídos, os da periferia. Tem uma base social. Nós temos, na verdade, órgãos do Estado que não cumprem a função, por exemplo, de controle da atividade policial. O Ministério Público tem essa responsabilidade. E, salvo exceções, o Ministério Público nunca controlou as nossas polícias. Nós temos instituições policiais que elas nunca passaram por reformas profundas.
e que nos estados ameaçam todos os governadores quando não têm os seus pleitos corporativos atendidos. Nós estamos vivendo isso aqui em Minas Gerais no momento, vivemos com Pimentel, vivemos com a dupla Anastasia e Aécio. Aécio, quando criou a Secretaria de Defesa Social, a primeira coisa que ele enfrentou foi uma greve da Polícia Militar, que fez com que ele repensasse toda a sua política, inclusive melhorando muito acima da média dos funcionalismos soldo das polícias e as formas de progressão. A primeira ainda vem com Azeredo, né? Exato, e eu ia falar, a primeira de todas vem com Azeredo, com a famosa greve das polícias, que todo mundo tem essa triste memória, com saldo inclusive de uma morte na Praça da Liberdade. Então veja bem o que eu estou querendo dizer. Nós temos uma base social e política que ela sempre foi assentada no autoritarismo. Com a Constituição e com a redemocratização, isso ficou um pouco em banho-maria, né? Mas não foi resolvido. Agora está vindo com toda a força. Então, a mim que pesquiso essa área, que fiz inclusive uma tese sobre a política de segurança, para mim isso não é novidade. É claro que isso nos assusta, né? Nós nunca pensávamos que nós teríamos governos de extrema direita. A gente sempre pensou em ter governos, né, liberais, né, mas que não combinasse ultraliberalismo no campo econômico com autoritarismo no campo político, mas essa é a nossa realidade. Quando você faz essa análise, você está apontando para cima para explicar um comportamento da base. Isso. Está correto dizer Perfeito. isso? Isso. Mas, ao mesmo tempo, você diz e repete muito, já disse aqui, que nós somos um país violento. Sim. Que o nosso povo é um povo violento. Sim. Não é? Exato. Como é que você enxerga essa ideia de que bandido bom é bandido morto, tão entranhado no pensamento da sociedade, como que isso vai refletir também nesses resultados, nesses acontecimentos, no recrudescimento da ação policial, porque o policial também é um cidadão. Sim, né? Cidadão. Em geral, um cidadão do povo. Sim, mas que opera sempre na lógica institucional. Por isso que nós não podemos culpar os policiais individualmente. Nós temos que pensar que é uma lógica institucional de uma instituição total que se chama polícia, que para preservar a instituição vale qualquer coisa. Mas não tem o ingrediente Claro, cultural? Tem o ingrediente cultural dessa cultura que sempre foi passiva frente a todo tipo de violência. Só que no Brasil a violência estrutural, ela sempre teve rosto. Foi o rosto do pobre, do preto, da periferia e dos segmentos que, em determinado momento político, são catalogados como os perigosos, aqueles que devem ser perseguidos. Isso tem a ver com essa cultura, né, punitivista, autoritária, tem a ver com o nosso modelo de educação que nunca educou para a cidadania, é um modelo positivista que, para as pessoas aceitarem a sociedade como ela é, forma mentes que são, digamos assim, coniventes com a própria composição e as violências que tem na sociedade, né? Ou seja, Paulo Freire nunca foi um problema da nossa educação. Apesar da universalização, o nosso método é o método que começou com a proclamação da República, que foi um golpe com os positivistas. A ideia é que você tem que fazer da ciência a formação de operários para ajudar na produção. E nada mais, não para pensar a própria sociedade. Nós temos elementos da nossa cultura religiosa, uma cultura religiosa que se conforma com a violência, com o sacrifício, quase com uma cultura sacrificial, né? Que coitado daquela pessoa que morreu. Ele morreu, né, pela polícia, mas era um sujeito bom, ou ele vai para o céu, ou ele morreu porque ele era um imprestável e vai para o inferno. Todos esses elementos da cultura política, da cultura educacional, da cultura religiosa e o fato de nós sempre na nossa república contarmos com instituições que foram ocupadas pelas elites, né, que respondem a demandas de elites, judiciário, Ministério Público, as próprias polícias, todo esse conjunto, a análise do problema da segurança pública, a gente tem que fazer uma análise sistêmica. A gente pode pegar um ingrediente ou outro para fazer a análise de um fenômeno pontual. Mas a questão de entender esse complexo, a gente tem que lançar mão de vários, né, digamos assim, analisadores para tentar compreender essa situação. Mas os fenômenos e os personagens pontualmente também dão cara e humanizam, né, as discussões. Então, claro, eu queria chamar a atenção para dois casos. Primeiro, que eu já mencionei, o de Paraisópolis, que são 9 adolescentes e jovens, né, 9,
e são adolescentes e jovens de periferia. Sim. E o caso da menina Ágata, claro, né, de 8 anos de idade, que recebe uma bala que, enfim, de uma ação policial. Como é que isso se encaixa nessa percepção da sociedade? Porque existe uma revolta, um clima de inconformismo com essas mortes. Contido. Veja bem, a polícia brasileira sempre esteve no rol das polícias que mais mata no mundo, lamentavelmente. Eu sempre quero fazer aquela ressalva que eu não estou condenando todos os policiais. Como pessoas e profissionais, são pessoas até muito competentes. Estou falando sobre a ótica institucional. Vou dar alguns dados recentes. Por exemplo, nós temos dados da rede de observatórios do Rio de Janeiro que mostram que, por exemplo, que em Niterói, 44% dos homicídios são provocados pela polícia. Ou seja, quase a metade dos homicídios são provocados pela polícia. Nós temos dados de cidades de São Paulo que tem em torno de 35%, 36%. Por que a polícia mata tanto? Vários motivos. Baixo controle estatal. Não é? Você tem, por exemplo, pouquíssimos policiais condenados e quando são condenados são os da base, nunca os da hierarquia. Você tem uma demanda da sociedade que acha que bandido bom é bandido morto. Não é? Você tem, na verdade, um perfil de quem é matável no Brasil, que é o preto pobre da periferia. Esse conjunto de coisas é que faz com que a polícia mate. Porque, por exemplo, não é combate ao tráfico de drogas. Se a polícia usasse a mesma metodologia que ela usa em Paraisópolis, nas festas rave de classe média, aqui na Savassi, em Belo Horizonte, ou lá na Avenida Alfred, no Parque Alfred de Juiz de Fora, onde frequenta a classe média, isso seria resolvido rapidamente, porque a classe média não aceitaria a violência estatal. Mas a violência estatal, ela se dá justamente nesses segmentos. E o que aconteceu em Paraisópolis, por todas as informações que nós temos, foi uma ação de genocídio. Né? A Polícia Militar de São Paulo é bem preparada e preparada tecnicamente para agir de forma diferente em qualquer ação de aglomeração. E qualquer normativa internacional de segurança pública voltada ao policial diz que em aglomeração a polícia tem que garantir a segurança de todos e não a morte. Tá certo? Então você vê, por uma série de elementos técnicos que eu não vou dizer aqui, você não teve isso garantido. Outro detalhe. Existem mais de 1.500 operações policiais em São Paulo só esse ano para combater baile funk. Quem disse que baile funk, que gera inclusive lucro e renda para o desempregado das periferias, é pior do que as festas rave ou o consumo de drogas desenfreados que existem em clubes da classe média? Onde está o critério moral para definir isso e para definir que o Estado tem que agir num lugar matando e no outro protegendo? Robson, e o pacote anticrime? Qual que é a sua impressão? O pacote anticrime foi dele retirado o excludente de ilicitude, né? Que houve reiteradas tentativas e o ex-juiz e ministro Sérgio Moro continua insistindo que ele devia estar incluído no pacote. Mas o pacote está lá para ser votado, mas ele tem resistências dentro do Congresso Nacional. Qual que é a sua impressão sobre esse caminho que a política nacional, federal, está tomando? Nesse momento, há uma articulação muito grande entre política e formas de recrudescimento do Estado penal que sempre houve no Brasil. O pacote anticrime, ele tem uma única lógica por trás que subjaz esse pacote. A ideia de que o Estado, com violência, pode controlar o povo. Essa que é a ideia. Controlar o povo em relação às diferenças, a manifestações e a outras formas próprias da democracia de insatisfação. Esse é o objetivo. E esse excludente de licitude é uma dessas peças, entre outras. Excludente de licitude sempre houve no Brasil, porque sempre a polícia matou, né? Pouquíssimos policiais, quase nenhum foi punido e sempre matou os pobres, e como eu já falei. O que se quer hoje é legalizar essa ação arbitrária dos agentes do Estado. O excludente de licitude não é nada mais, nada menos do que a legalização de uma prática que, infelizmente, lamentavelmente, já existe nas periferias das nossas cidades há muitos anos e que a redemocratização não foi capaz de enfrentar. Por quê? Porque não atuou nem numa reforma do sistema de segurança pública e nem uma reforma do sistema de justiça, que nesse caso operam um
protegendo o outro e se autoprotegendo. Então, o pacote anticrime, assim como aquela malfadada lei antiterrorismo, que foi feita para a Copa e para as Olimpíadas, num país que não tem terrorismo, são um conjunto de medidas de recrudescimento que tem acontecido também nos últimos 4 ou 5 anos. Todas elas com o objetivo que ele tem tudo para não dar certo. Achar que o Estado, pela força, controla o povo. Essa que é a visão da maioria das pessoas. Achar que polícia violenta, prender mais, criar formas do policial, do agente público agir sem ter nenhum controle, dar carta branca para juízes, promotores e policiais agirem como se eles representassem o próprio Estado. Isso não deu certo em nenhum país do mundo. Acho que não dará certo no Brasil. E essa é a opinião de 9 em cada 10 pesquisadores sérios da área da segurança pública. Se nós queremos trabalhar com reforma de segurança pública, o Fórum Brasileiro e uma série de ONGs já apresentou, desde o governo Dilma, um pacote eficiente de medidas de curto, médio e longo prazo factíveis que valoriza as polícias, né, mantém o nosso esquema de segurança pública, trabalha com prevenção, trabalha com repressão, trabalha no sistema prisional. Um pacote de medidas que foi estudado em todo o mundo com as melhores práticas. Não precisa de inventar a roda. Agora, esse pacote não atende a essa demanda punitivista, é essa lógica hoje de governar através de Twitter para agradar meia dúzia de fanáticos que querem uma polícia e um Estado forte desde que seja para o outro. Porque se for para o meu filho não serve, mas para o outro sempre servirá. Robson, muitíssimo obrigada por vir ao mundo político. Eu que agradeço, Ótima conversa, a gente fica sempre com a sensação de quero conversar mais, quero tratar de mais coisas, mas o tempo acabou. Obrigada demais por vir, vamos ter outras oportunidades. Eu que agradeço, ótimo. Muito obrigado. Eu conversei com o cientista social Robson Sávio, pesquisador associado do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e vice-presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos de Minas Gerais. O nosso assunto aqui é a violência do Brasil, o número de mortes crescente, especialmente vítimas de ações policiais e a política de segurança pública do governo federal e também dos estados no país. O Mundo Político fica por aqui. Se você quiser rever a entrevista, é só acessar nosso site ou YouTube. E para falar conosco, e-mail ou Twitter. Obrigada pela companhia e até a próxima.